As pessoas fazem uma distorção, não sei da onde que as pessoas acharam que existe um direito constitucional a permanecer oculto para cometer crime. Não era simplesmente um xingamento, uma ameaça numa rede social. Foram ameaças coordenadas com um conteúdo muito pesado de ameaça de morte, de que eles chamam de estupro corretivo. Elas são muito mais motivadas pela misoginia e pela vontade de ter engajamento do que propriamente pela questão política. Então eles se esmeram dentre eles para ver quem posta o pior tipo de conteúdo, quem choca mais, quem faz a coisa mais virulenta. Eles liberam as frustrações deles com a vida cotidiana deles. A gente não pode ter, igual a gente tem hoje no Brasil, o Telegram. É humanamente inviável apurar todos esses crimes manualmente. Precisamos ter uma regulamentação? Excelente pergunta, e eu não vou ficar em cima do muro. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, para fazer uma conversa com o integrante do Ministério Público de Minas Gerais por aqui. Nós estamos recebendo o Dr. Mauro Elovitch, que é integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate a Crimes Cibernéticos. Dr. Mauro, muito obrigado por estar aqui conosco na FM O Tempo. Muito bom dia. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui informando o público. Bom dia. Bom dia. Doutor Mauro, vamos começar a nossa conversa tratando do último caso que, para nós que acompanhamos a política no dia a dia, e a Sempre Editora faz isso há muitos anos, nos espantamos, evidentemente. Estamos tratando do caso das 3 deputadas estaduais que sofreram ameaças de morte, que recentemente tivemos o alvo detido durante a Operação Diana. Primeiro a gente queria entender um pouco dessa dinâmica. Como é que se chega até uma pessoa como foi esse investigado? Havia denúncias isoladas primeiro contra uma parlamentar, depois elas foram direcionadas a outra e elas foram se avolumando. Como é que funciona o trabalho do Ministério Público quando isso acontece? Apresenta-se a denúncia e aí começa como uma investigação dessa natureza? Esse caso ele foi bem particular porque eram ameaças coordenadas, não era simplesmente um xingamento, uma ameaça numa rede social. Foram ameaças coordenadas com um conteúdo muito pesado de ameaça de morte, de que eles chamam de estupro corretivo e coordenadas, não foi uma coisa aleatória. Foi constituída uma força-tarefa para atuação conjunta do Ministério Público, da Polícia Civil e da Polícia Militar, e a gente conseguiu ver que não era uma simples envio do e-mail. Havia toda uma coordenação para esse ataque feito em chans. Chans são os channels, são grupos da internet, então como se fossem fóruns online. É um modelo que vem dos Estados Unidos. Teve lá o 4chan, o 8chan, que são grandes, né? E que tiveram grandes repercussões, inclusive no que acabou virando aquele ataque ao parlamento dos Estados Unidos pós-eleição do Biden. Então, a gente acompanhou que essas ameaças para as deputadas tinham sido planejadas, divulgadas com antecedência nesses chans, e que tinham sido feitas dentro do intuito daquele grupo. Então, foi feito um longo trabalho de monitoramento, de formiguinha. Era um pessoal cuidadoso, não era uma ameaça feita numa rede social, igual quando teve, por exemplo, hackeamento do Twitter da primeira-dama. Nesse caso, foi uma rede social colaborativa no Twitter. Em 2 minutos se achou quem era o responsável. Nesse caso, foram usados e-mails criptografados, foi usado um chan hospedado fora do país, que não presta informação diretamente às autoridades brasileiras. Então, foi necessário um longo trabalho de monitoramento, de quebras de sigilos de dados, de análises de vínculos, e nesse tempo todo, o que foi exemplar foi a nossa atuação conjunta. Nós estivemos muito próximos, atuando, trocando informação, dividindo tarefas com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Foram deflagradas 3 fases até que a gente conseguisse chegar no principal investigado pelas ameaças. Agora, doutor Mauro, outras instâncias do Brasil também foram utilizadas nessa investigação? Teve a colaboração, por exemplo, de Ministério Público de outros estados, por exemplo, porque não só com as parlamentares mineiras, né? A gente viu essas ameaças
e esses ataques de outras parlamentares ou para outras parlamentares também, Brasil afora. A importância desse trabalho em conjunto também? Não, foi fundamental. Nas fases anteriores, elas foram deflagradas em outros estados. Nós tivemos a colaboração do Ministério Público de Santa Catarina na segunda fase e do Ministério Público de Pernambuco na terceira fase, que foram fundamentais para o trabalho de campo, para o desenvolvimento, para a deflagração. E o que é legal a gente aproveitar essa oportunidade da gente dar uma aprofundada é que a ameaça, ela existe em N contextos, né? Não quer dizer que todas elas estejam conectadas. Então tem desde a pessoa que está descontente com a política e vai e faz alguma coisa impensada e numa rede social. Como se fosse uma escalada? Tem gente que às vezes o lobo solitário, é ali uma pessoa que tem alguma vertente política para um lado, para o outro, e resolve proferir uma ameaça para causar realmente um fato político. Tem essas dos chans que elas tinham um motivo, elas são muito mais motivadas pela misoginia e pela vontade de ter engajamento do que propriamente pela questão política. Ali o alvo era serem mulheres em posição de destaque que dariam repercussão. Foram escolhidos alvos políticos, mas poderiam ter sido alvos da mídia, poderiam ter sido outras figuras femininas em posição de destaque que para eles teria alcançado o mesmo objetivo. E isso é uma dinâmica que se vê nos chans, ou seja, ele é um espaço em que a regra constituída vamos combinar coisas para causar algum tipo de dano do ponto de vista de ameaça ou infringir algo à segurança de outra pessoa. Isso é um padrão que se encontra, Procopio? Sim, é um padrão de chans e de fóruns da Dark Web. E o que é diferente deles é o seguinte: eles se vendem como locais de liberdade máxima de expressão. Locais que não teriam freios, porque eles são hospedados em países não colaborativos, eles tomam cuidados para não serem identificados. Então ali, a ideia de quem frequenta esses chans, esses fóruns da Dark Web, é ser o mais chocante possível. Então eles se esmeram dentre eles para ver quem posta o pior tipo de conteúdo, quem choca mais, quem faz a coisa mais virulenta. Então é o dia inteiro nesses grupos, troca de pornografia infantil, vídeos de automutilação, vídeos de assassinato, de tortura a animais, tortura a pessoas. E dali eles vão engajando para subgrupos que fazem coisas terríveis. Então a gente teve aquele caso que teve grande repercussão no Fantástico, mas que também teve envolvido nesse nosso caso, que era de constituição de grupos para estimular a automutilação de adolescentes. Então elas ficavam fazendo lives, se cortando para atender às exigências de gente desses grupos. Então é tudo de ruim que possível na humanidade está concentrado ali. O que uma pessoa dessa, quando, terminada a investigação, quando determinada uma prisão, por exemplo, qual outro tipo de pena essa pessoa pode ter, doutor? No caso da nossa investigação, além dos crimes de ameaça, de injúria contra o funcionário público em razão da função, existem ainda os tipos de armazenamento de material de exploração sexual infantil, de compartilhamento de exploração sexual infantil, instigação à automutilação, denunciação caluniosa. Então, somando, se a gente fizer uma conta aí de padaria, de ponta de lápis, as penas podem chegar a 29 anos de reclusão. A ida desses fóruns e desse grupo específico para um ataque direcionado a pessoas com uma vida política, mulheres, e o senhor citou o caso da misoginia está inserida como um fator indissociável de toda essa discussão, é porque a política se tornou um espaço mais fértil para ganhar engajamento, é porque políticos estão sendo mais vistos nesses espaços do que eram em outro momento, ou tem alguma especificidade dessas parlamentares que foram mencionadas, doutor Mauro? Nesse caso específico, foi pela visibilidade e engajamento. Tinha uma relação com o estado de Minas Gerais, mas isso é uma informação que eu não posso abrir, porque ela é relacionada à investigação. Okay.
Foi escolhido o estado de Minas Gerais intencionalmente. E dentro do estado de Minas Gerais eles procuraram figuras políticas femininas, vocais, de grande engajamento, de grande conhecimento público, porque sabiam que ia dar repercussão e iam dar esse impacto. Então foi uma coisa pensada nesse sentido, de atacar mulheres, porque sabia que isso ia dar a repercussão que eles estavam buscando. É uma espécie de premiação, né? Quando essa desculpa, doutor, mas quando essa repercussão chega, né? Para essas pessoas, para esses participantes, para esses criminosos, né? Acredito que a gente pode chamar Sim. assim. É uma espécie de premiação, saber que aquilo deu certo? Sem dúvida. E aí a gente tem alguns cuidados que até nós passamos para os parlamentares, e que são semelhantes aos protocolos de ataque às escolas. Então, nas situações de ameaças de massacre, parte do protocolo que a gente adota hoje em dia nos órgãos de segurança pública e que a imprensa tem adotado também, que eu acho muito salutar que a imprensa tenha se conscientizado disso, é o quê? Não dá a visibilidade e o engajamento que esses caras querem. Então eles fazem porque eles querem ser notórios, porque eles querem ser conhecidos, eles querem ter, às vezes, eles liberam as frustrações deles com a vida cotidiana deles, em forma de ataque, em forma de violência, em forma de ameaça, para de alguma maneira serem conhecidos, serem glorificados, serem temidos, devolverem o que eles acham que a sociedade fez de ruim para eles. Então a gente tomou mais ou menos o mesmo cuidado, de não dar notoriedade para as ameaças, de não dar o engajamento que essas pessoas querem. Então, em nenhum momento nós divulgamos quais são os chans, quais são as pessoas, os investigados, justamente para não fornecer aquilo que eles querem. E aí ele pergunta, doutor, qual é a maneira adequada de se reportar esse tipo de coisa? E eu estou lhe perguntando agora no papel de jornalista, porque durante muitos anos, por exemplo, nós tratamos as questões relacionadas, para mencionar um exemplo, de suicídio. A gente nunca menciona as práticas adotadas para que não se sugira às pessoas a maneira de que potencialmente alguém que esteja próximo dessa condição possa fazer. Nesses casos, pelo que o senhor diz, a visibilidade é o que mais importa. Nós, por ofício, reportaremos que é um crime de ameaça, mas o ideal do ponto de vista da investigação é que não se tenha detalhes sobre como eles executam, o tipo de expressão que usam, o que é adequado nesse cenário. É difícil a gente fazer uma regra geral. A gente, por protocolo, a gente sugere não dar o tipo de engajamento que eles querem. Então, o quê? Não citar ipsis literis a carta, ou as ameaças, né? O e-mail, porque eles se sentem empoderados. Tá vendo? Está me citando em rede nacional. A gente evitar dar visibilidade para eles. O que a gente foca muito é em dar visibilidade no Estado está atuando e em trazer responsabilização, para mandar aquele recado para o criminoso. Olha, o crime não compensa, não é porque você está na internet que você está invisível, você cometeu um crime, você vai pagar por ele. Não estar na internet e não estar invisível. Eu quero lhe perguntar, doutor Mauro, do ponto de vista legal, sobre como estamos tratando essa discussão. O Congresso Nacional está fazendo nesse momento uma avaliação, ora para, ora acelera, e por vezes os fatos vão fazendo com que os congressistas brasileiros voltem a discutir algum tipo de regulamentação sobre redes sociais e sobre determinadas plataformas. Eu quero começar da base da conversa. Na sua avaliação, trabalhando com o que o senhor trabalha hoje, no grupo especializado nisso, precisamos ter uma regulamentação? Primeiro. E se precisamos, estamos na direção adequada para fazer esta discussão? Excelente pergunta, e eu não vou ficar em cima do muro. Existe a necessidade de uma regulação, sim. Existe a necessidade e eu digo na regulação não no sentido de limitação à liberdade de expressão. Eu acho que um erro estratégico e inclusive de fundo nessa discussão política é o quê? Só se focou em fake news, em controle de discurso, em um aspecto político da situação. E eu acho que muito, muito mais grave do que isso são os diversos outros crimes que são cometidos na internet e que precisam ter uma resposta do Estado. O Estado não pode falar, olha, isso é lá, a gente não tem o que fazer. Então existe sim a necessidade de regulação para quê?
para que todas as plataformas sejam colaborativas. A gente não pode ter, igual a gente tem hoje no Brasil, o Telegram, que não cumpre ordem judicial, que não atende ofício das autoridades, que não tem um escritório constituído no Brasil, sendo que eles coletam dados de brasileiros, tratam dados de brasileiros, é o que traz dinheiro para eles. Então, isso precisa ter uma regulamentação, sim, e ser mais dura, ser com penalidades efetivas, com possibilidade de suspensão de serviço, no sentido do quê? De accountability, de ter responsabilidade. Então, não estou falando de moderação de discurso, não estou falando de controle prévio de discurso. Eu estou falando do mínimo, que é o quê? Ter um escritório constituído no país, responder ao ofício das autoridades brasileiras com agilidade, cumprir ordens judiciais, armazenar dados de quem faz o acesso à plataforma, porque eles coletam, tratam e vendem esses dados. É uma baita de uma hipocrisia, porque eles vendem esses dados para as pessoas, é isso que dá dinheiro. Então eles vendem para empresas de propaganda, eles vendem sabe-se lá para quem, porque a gente não tem transparência no que é feito com esses dados, mas eles, quando é para fornecer para as autoridades para apuração de crimes, eles falam, olha, e a privacidade dos nossos clientes. A privacidade você não pensou quando você vendeu para fazer propaganda de restaurante. Porque o aplicativo, doutor, ele se coloca como exatamente isso, no aplicativo que te dá privacidade para falar, escrever ou tratar do que quiser, sem que seus dados sejam divulgados, mas não é isso que acontece, né, de acordo com o senhor? Não é o que acontece, e mais, nossa Constituição, ela fala, é garantida a liberdade de expressão, vedado o anonimato, isso é termo da Constituição. Então as pessoas fazem uma distorção, não sei da onde que as pessoas acharam que existe um direito constitucional a permanecer oculto para cometer crime. Isso não existe, não está previsto na nossa Constituição. Então é o quê? Você tem direito de usar um pseudônimo? Tem. Mas a rede social, ela sabe quem você é, e ela tem que fornecer essa informação mediante ordem judicial. Olha, esse pseudônimo é de fulano, ou então veio desse computador, dessa conexão, de maneira que a pessoa possa responder pelo que ele fez. Então você é livre para falar o que você quiser, só que você tem responsabilidade pelo que você fala. Agora, doutor, ainda nesta questão das redes sociais, a gente faz hoje essa entrevista com o senhor no Café com Política, uma entrevista muito qualificada por todas as informações que o senhor nos traz, mas falta entendimento, até das forças de segurança mesmo, para entender o potencial de um ataque, de uma ameaça, do uso indevido de uma rede social, exatamente porque não há uma determinação, por exemplo, como uma regulamentação ou como alguma pré-determinação do que a pessoa pode sofrer se ela praticar um crime através das redes. Eu acho que é uma combinação de fatores, não é um fator só. A gente tem realmente uma grande quantidade de falta de informação e de desinformação, né? Então, às vezes, a coisa é levada para um viés, para uma ideia política e acaba desvirtuando o que está dito na lei, o que está dito na Constituição, o que está dito nesses projetos de lei. Às vezes, o foco está errado. Eu vejo também uma necessidade de educação digital para a população em geral. As pessoas, elas não tomam os devidos cuidados com o uso da internet, nem com a própria conduta, nem com os riscos a que elas estão submetidas. Então as pessoas divulgam informação demais, elas se tornam frágeis para receber golpes o tempo todo. A quantidade de crimes cibernéticos patrimoniais que são cometidos por dia no Brasil é gigantesca. Nós somos o 3º país do mundo que mais sofre crimes digitais. A gente só perde para Estados Unidos e China. Então, a gente precisa trazer uma informação mais qualificada para a população, fazer uma educação digital, não no sentido de programar, ensinar informática, não. Cuidados com o uso das redes sociais, com o uso da internet, com o uso dos seus dados pessoais. Então, é preciso realmente um olhar mais atento do poder público, das nossas autoridades para a internet. O senhor mencionou, neste caso das parlamentares investigadas, que havia dificuldades muito claras de um certo grau de profissionalismo de quem estava utilizando aquelas ferramentas, de usar um fórum que não é hospedado no país, de usar um e-mail criptografado que não permite o acesso com facilidade.
o quanto isso foi um dificultador para essa investigação em específico, ou o quanto isso é um padrão que a gente olha nacionalmente. Porque vejo nesse caso, por exemplo, tivemos prisões em Pirapora, mas também em outro estado, né? Então, nos parece haver um problema que é muito maior do que apenas localizado e com uma gama de ferramentas para o criminoso bastante ampla, né, doutor? Muito ampla, assim, eu vou falar que, em regra, das investigações do nosso dia a dia, esse não é o padrão. O criminoso médio no Brasil, ele toma alguns cuidados, mas não nesse nível de cuidado como foi nesse caso. Mas eles se aproveitam muito de uma falta de regulamentação e de uma dificuldade nossa para obter e para tratar dados. Então, os mecanismos, eles tinham que ser mais ágeis, a nossa legislação, ela tinha que rever alguns conceitos que estão ultrapassados. O Marco Civil da Internet é uma excelente ferramenta, mas ela é de 2014, passaram 10 anos, então ela precisa de uma atualização. Esse fluxo de dados para as autoridades, ele tem que ser feito de maneira mais ágil, mais rápida, mais ampla, para que a gente possa atuar de maneira mais efetiva. E precisa ter um direcionamento, um envolvimento mais sério do Estado, no sentido de capacitação e equipamentos para as autoridades de segurança pública. Então, os criminosos, eles usam N tipos de softwares, de malwares, eles não precisam de ordem legal para fazer nada. Então, a gente não vai atuar nesse nível de ilegalidade. A gente sempre vai atuar pautado na legalidade, dentro de mecanismos legais, auditáveis, mas o Estado, ele tem que investir. Então, para a gente conseguir correr atrás dos criminosos, nós temos que ter softwares modernos que permitam agilizar um trabalho que manualmente feito é muito demorado, é muito trabalhoso, precisa de profissionais extremamente capacitados. A gente precisa difundir, parar de pensar em enfrentar crime cibernético como algo que só estruturas especializadas conseguem. Infelizmente, isso vai ser uma nova realidade. Hoje, ninguém vai cometer furto na rua para pegar uma carteira com R$50 dinheiro e cartão de crédito que a pessoa vai bloquear na hora. Hoje em dia, os crimes são cibernéticos. O criminoso, ele fica de casa dando golpe do WhatsApp e ganha R$2.000, R$5.000 por golpe. Então, ele fica o dia inteiro tentando. Questão de segundos, né? Isso. Eu tô falando assim, nível baixo mesmo, né? Nível sem conhecimento aprofundado de informática. Tô falando o cara que recebeu um treinamentozinho de golpe de WhatsApp, que é o mais básico de todos. Então, a criminalidade, ela tá migrando para o meio cibernético. E o Estado, ele não pode ficar para trás, ele não pode fingir que isso não está acontecendo. Agora, doutor, eu queria que o senhor falasse sobre a importância de registrar esses crimes, né? Diariamente, vira e mexe, a gente conversa com alguém que fala: recebi uma mensagem no WhatsApp, vou bloquear o número porque tá passando por você e pedindo o dinheiro, eu sei que é golpe e tudo. Mas as pessoas não fazem esse registro. E eu falo esse registro mesmo a segurança pública, né? Através do site da Polícia Militar, enfim, não faz esse registro. Quanto esses registros são importantes do ponto de vista de estatística, até para a gente poder constatar de que essa é uma realidade muito próxima, de que os criminosos estão migrando para o mundo virtual. Ótima colocação. A coisa vai além da estatística. Nós temos uma subnotificação gigantesca, menos de 1% dos crimes cibernéticos é reportado. Todos nós recebemos todos os dias esse mensagem de WhatsApp, SMS oferecendo milha, informando que fizeram compra no seu cartão e etc. E as pessoas não registram mesmo, até pelas dificuldades do dia a dia, às vezes por acreditar que não terem uma fé nas forças de segurança pública, mas vai muito além de só a estatística. A melhor maneira de enfrentar esses criminosos não é no varejo, é você identificando padrões e enfrentando as organizações criminosas. Então, quem pratica um crime cibernético não pratica de maneira isolada. Na imensa maioria dos casos é feito de maneira serial. Ele tentou um golpe do WhatsApp em você, não deu certo, ele já vai trocar a foto, já troca os dados e já tenta em outro. E se a gente não ter, com os registros das ocorrências, nós conseguimos traçar um padrão. Olha, este número de WhatsApp aplicou golpes nele.
Para cada um foi direcionado para uma conta bancária. Então essas pessoas provavelmente estão juntas, elas formam uma organização criminosa. Vamos pegar o nome dos destinatários dessa conta e ver se apareceu em outro golpe, em outro estado. Então é assim que a gente consegue identificar os ORCRIMs. Só que se as pessoas não registram, a gente não tem como levantar esse padrão e dificulta realmente uma resposta. Para ir caminhando aqui para o final da nossa entrevista, doutor Mauro, queria lhe perguntar do ponto de vista de quantitativo. O volume que a gente está tratando, e estamos falando de crimes às vezes transnacionais, estamos falando de crimes com um grau de extensão bastante relevante. O que temos hoje, eu estou falando em todas as estruturas, pode ser do Ministério Público, na Polícia Civil, na Polícia Militar, temos mãos suficientes para dar conta do volume que está aí e o quanto precisaríamos evoluir nesse quesito? Não temos. Isso aí é um fato. Existe uma necessidade realmente de investimento maior no Estado, tanto para capacitação de agentes públicos, para entender o crime cibernético e investigá-lo de maneira qualificada, quanto na automação. A gente não tem, humanamente inviável apurar todos esses crimes manualmente. Então a gente precisa de softwares que agilizem o trabalho do investigador, identifiquem padrões, traçam insights, ajudem a deflagrar as medidas investigativas que nós fazemos. Então é bom a população entender isso e cobrar os seus representantes legais para que haja esse aprimoramento da investigação em todos os níveis da segurança pública. Nós conversamos com o promotor Mauro Elovitch, do Ministério Público de Minas Gerais e do Grupo de Atuação Especial de Combate a Crimes Cibernéticos. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela ajuda para nos elucidar um pouco de uma situação, evidentemente, que do ponto de vista democrático é muito ruim para nós, mas que bom que podemos noticiar que tivemos uma solução dada por parte do Estado brasileiro para parlamentares, né? E por fim, por todos nós que somos atingidos quando democraticamente qualquer parlamentar, de qualquer coloração política que for atingido por uma ameaça dessa. Muito obrigado pela presença. Guilherme, eu já vou fazer um convite para o Dr. Mauro para que ele volte aqui, para que a gente possa falar sobre rifas, jogo do tigrinho. E tem outros assuntos ainda. O que mais que tem nas redes sociais por aí? Tem cyberbullying. Cyberbullying, tem golpe do amor. Esse mês nós vamos fazer uma campanha no Ministério Público a respeito do cyberstalking, que é a perseguição em meio digital. Tivemos um caso emblemático nesse fim de semana, né? Revelado pelo Fantástico e também por toda a imprensa, né? Depois, ontem, inclusive, nós noticiamos esse caso. E que pegou muita gente, assim, deixou muita gente impactada de verdade, né, doutor? E é uma realidade, a gente precisa falar sobre isso.